amigos, no comando da seleção brasileira, o técnico Dorival Júnior quer cada vez mais dar protagonismo aos jogadores que atuam em solo nacional. Tanto é que na lista de convocados para esta data FIFA, alguns nomes que jogam o Campeonato Brasileiro foram mais uma vez chamados. O goleiro Everton, da equipe do Palmeiras, o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, o lateral esquerdo Guilherme Arana. No meio de campo, o Gerson voltou a ser lembrado. Jogador que está ganhando cada vez mais protagonismo sob o comando técnico Dorival, e já já nós vamos falar sobre ele. E no ataque, as presenças de Estevão do Palmeiras, Igor Jesus e Luiz Henrique da equipe do Botafogo. Curioso, né? 2 jogadores do Botafogo, 2 jogadores do Flamengo, 2 jogadores do Palmeiras e um atleta da equipe do Atlético Mineiro. Ou seja, são 7 convocados pelo técnico Dorival para esta data FIFA do mês de novembro, que atuam em solo nacional. E essa tem sido uma dinâmica do novo treinador da seleção brasileira. Desde que assumiu a pentacampeã em março, o Dorival não tem feito distinção entre os atletas que atuam em solo nacional e aqueles que atuam no futebol europeu ou, como, por exemplo, no futebol saudita. Caso do goleiro Bento, que era do Atlético Paranaense, quando foi titular na data FIFA do mês de março, e agora pertence à equipe do Al Nassr, joga lá com o Cristiano Ronaldo, o Campeonato Saudita. Essa é uma das premissas do técnico Dorival Júnior, não fazer distinção da liga onde os atletas atuam. Sim, é claro que o nível de enfrentamento é levado em consideração, mas se o jogador estiver num bom nível, desempenhando um bom futebol e fazendo por merecer o chamado para a seleção brasileira, ele vai ser convocado. Eu lembro que nesse ciclo, desde que o Dorival assumiu, vários atletas que atuam no futebol nacional já foram chamados. Léo Jardim do Vasco, Rafael da equipe do São Paulo, tivemos o Alex Telles da equipe do Botafogo, Fabrício Bruno do Flamengo, Pedro do Flamengo e tantos outros jogadores que seguem no radar do técnico Dorival. Recentemente, o Lucas Moura na data FIFA de setembro, William da equipe do Cruzeiro, no mês de outubro, Matheus Pereira da equipe do Cruzeiro também chegou a ser chamado. Então tá muito claro que não há essa distinção. E o técnico Dorival Júnior não gostou de ser cobrado sobre esse tema na entrevista coletiva de véspera da partida contra a equipe da Venezuela. Ele foi perguntado sobre a questão dos goleiros. Por que não convocar mais goleiros que atuam no futebol nacional, como, por exemplo, o Hugo Souza, da equipe do Corinthians? Eu lembro de novo que na data FIFA de março eram 3 goleiros que atuavam no futebol nacional. E o Dorival se sentiu injustiçado com essa pergunta que foi feita. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o protagonismo que ele quer dar para os jogadores que estão em alto nível no Campeonato Brasileiro. A prova disso é o Gerson ganhar a titularidade que era do Lucas Paquetá nos últimos jogos, o Igor Jesus, seu único centroavante convocado nesta data FIFA, sendo que todos os outros, à exceção do Pedro, que está lesionado, que estão num radar mais fino do técnico Dorival, atuam no futebol europeu. Casos do Hendrick, do Evanilson, do João Pedro, do Rodrigo Muniz. Vamos ouvir o que o Dorival falou sobre o tema e eu, sinceramente, concordo com o treinador da seleção brasileira. Era uma crítica que era feita já há muito tempo por alguns torcedores, por alguns jornalistas, que a seleção tem que estar próxima dos torcedores. E para isso é importante convocar jogadores que atuem nos clubes do futebol brasileiro. Eu acho importante equilibrar, claro, o nível de competitividade. Mas se o jogador estiver em alto nível na Europa, estiver em alto nível no Brasil, e quando ele é convocado, aí é o ponto que é importante, quando ele é chamado, ele corresponde à altura nos treinamentos e nos jogos, ele vai ocupando o espaço dele na pentacampeã mundial. Tá aí a prova de alguns atletas que estão fazendo parte dessa espinha dorsal da seleção brasileira, como o Igor Jesus, como o Gerson e como o Luiz Henrique, que virou um talismã nas segundas etapas para a seleção brasileira. Vamos ouvir a resposta muito interessante que o Dorival Júnior deu sobre o tema. Bem, falar sobre jogadores que não vieram, me desculpem, mas eu não costumo fazê-lo. Tá? Segundo ponto, com relação a convocações.
nós temos jogadores e grandes jogadores espalhados em todos os clubes, também do futebol mundial. Nós não podemos deixar de entender que são jogadores altamente capacitados e qualificados, reconhecidos mundialmente. Então, não quer dizer que os melhores estejam unicamente lá fora. Se você acompanhou as minhas convocações desde o início, você acho que percebeu que nós temos muitos jogadores aqui de dentro. E jogadores que, de repente, poucos entendiam ou acreditavam que pudessem estar convocados. E estão tendo uma oportunidade. Alguns outros as mereçam também. Porém, eu tenho que optar por 23. Os 23 melhores nesse momento, de acordo com aquilo que estejamos levantando. Independe de idade, independe de clubes, independe do país em que atuem. Para mim, não tem nenhum desse tipo de problema. Eu vou convocar um jogador de qualquer clube do futebol brasileiro, na mesma condição em que convoque um jogador que hoje esteja nessas equipes por você citadas. Os goleiros trabalham, sim. Trabalham muito mais aqui porque o equilíbrio é muito maior entre equipes. Lá, cada treinador dessas grandes equipes tem uma seleção mundial a seu dispor. E, naturalmente, são um pouco menos incomodados, né, os seus sistemas defensivos, do que as demais equipes. Porém, é natural que tenham competência e qualidade para montarem esquemas que facilitem e que dificultem para seus adversários. Por isso, existe um trabalho um pouco mais facilitado daqueles que estejam lá fora. Sinceramente, nessa aí eu concordo com o técnico Dorival Júnior. Acho que a crítica sempre tem que ser bem medida. Você que acompanha o nosso trabalho aqui na Litoral News sabe que no momento de fazer uma crítica construtiva, eu vou dar um exemplo de uma crítica que eu fiz, mas numa pergunta, de fato, ao técnico Dorival Júnior lá em setembro. Falei, Dorival, tô sentindo que a seleção brasileira tá com medo de perder. Ele na hora até... E aí, na última entrevista coletiva, ele falou sobre isso. Ou seja, ele foi fazendo essa meia-culpa, mas é entender o momento da crítica, e essa crítica, sinceramente, para mim, ela não faz sentido. É claro que no universo de convocação da seleção brasileira, cada um tem seus 23, né? Você tem os seus 23, eu tenho os meus 23, mas a missão de convocá-los é do técnico Dorival Júnior, e dá para perceber que, de fato, essa distinção entre atletas que atuam no Brasil, na Europa ou em outros lugares do planeta não é uma distinção pesada, pelo contrário. O técnico Dorival Júnior não tem adotado essa como a principal diferenciação para convocar os atletas, tanto é que o número de jogadores da Premier League é muito próximo dos números dos jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro na maior parte das listas do técnico da seleção brasileira. E uma prova viva de que esses atletas estão recebendo cada vez mais moral é o Gerson. Se consolidou na seleção brasileira, ele voltou a ser convocado para Canarinho durante a data FIFA do mês de setembro e não saiu mais. Está fazendo parte da espinha dorsal do Dorival. A suspensão do Lucas Paquetá no jogo contra a equipe do Peru abriu caminho para o Gerson se consolidar não apenas como um dos titulares, mas também como um dos líderes da seleção brasileira. O Gerson está vivendo aquela que é a temporada mais impactante a nível individual e a nível de liderança na carreira dele no Flamengo, ocupando um espaço mais avançado, sendo de fato um coringa, algo que ele já vinha trazendo desde 2019, foi para a França, fez uma função diferente, atuou mais avançado e agora no Flamengo está atuando pela meia como um flutuador. Na seleção ele dá um passinho atrás, mas com muita liberdade para armar o jogo ao lado do Rafinha. Inclusive, eles dois estarão juntos, serão os dois grandes responsáveis de fazer o motor da seleção brasileira girar contra a equipe da Venezuela. Então é um Gerson cada vez mais protagonista e cada vez mais líder dentro do vestiário. A gente sabe que os grandes líderes da seleção são Alisson, Ederson. O Alisson não está presente na lista em virtude de uma lesão. E os dois principais, Marquinhos e Danilo. E aí surgem novos nomes como futuras lideranças. Um é o Bruno Guimarães, outro é o Paquetá, e agora o Gerson vai se consolidando como esse novo nome para, quem sabe, um dia, inclusive, vestir a braçadeira de capitão da seleção brasileira, ele que teve a oportunidade de levantar o troféu da Copa do Brasil com a equipe do Flamengo.
A equipe entra em campo nesta quinta-feira, às 18 horas, no horário de Brasília, para enfrentar a equipe da Venezuela. A Venezuela que tem jogadores conhecidos do futebol brasileiro, o José Martínez, da equipe do Corinthians, Savarino, da equipe do Botafogo, Ferrarese, do São Paulo. Não conta com o Soteldo, do Grêmio. O Soteldo está suspenso dessa partida contra a equipe brasileira. E falaram em suspensão, o alerta está ligado no vestiário da seleção. O André está lesionado, se recuperando de uma leve lesão, mas o Bruno Guimarães, ele está pendurado. Então, há uma preocupação para essa posição de um primeiro homem na volância para enfrentar a equipe do Uruguai na próxima terça-feira na Arena Fonte Nova. Porque o André não deve entrar em campo contra a equipe da Venezuela, vai ficar no banco de reservas, mas não vai ser utilizado, seguindo um protocolo de recuperação junto ao departamento médico da pentacampeã mundial, chefiado pelo Dr. Rodrigo Lasmar, e vai mais uma vez reavaliado na chegada a Salvador na sexta-feira, feriado do dia 15 de novembro, da proclamação da República. Se ele tiver condição, ele vai treinar e vai entrar em campo. Se não tiver, vai precisar ser feito um corte para que um novo atleta seja convocado, e algo que vai ser urgente caso o Bruno Guimarães tome um cartão amarelo contra a equipe da Venezuela. O Bruno tá pendurado, é um dos jogadores que tá nessa lista de que não pode tomar cartão da seleção brasileira nesse jogo de hoje contra a equipe venezuelana. Então, alerta ligado para que o elenco todo esteja à disposição para o duelo da próxima terça-feira contra a equipe uruguaia na Arena Fonte Nova, em Salvador. Eu sou Marcelo Marinho, tô na cola da pentacampeã mundial, e deixa aí nos comentários o que você acha desse protagonismo que o técnico Dorival Júnior tem dado aos jogadores que atuam em solo brasileiro. Para você, tem que ter essa distinção entre atletas que atuam na Europa e atletas que atuam no Brasil ou não? É algo que tem que ser colocado no mesmo nível. Eu conto com a sua participação. Sua participação é sempre importante aqui na Litoral News. A sua inscrição e o seu like sempre ajudam demais o nosso trabalho. Vamos juntos na cola da pentacampeã do mundo em busca da sexta estrela.